Chegou o grande dia, o dia tão esperado. Finalmente vai começar as quartas da Copa Sul-Americana. Fortaleza enfrenta nessa noite, às 19 horas, o América Mineiro pelo jogo de ida lá em Belo Horizonte. E aqui a gente vai debater um pouco da importância desse jogo, do momento em que vivem as duas equipes, né? Como está o Fortaleza, como está o América Mineiro, os cuidados que a gente precisa ter, entender um pouco esse contexto aí positivo, né? Assim avalio para o Fortaleza. Você vai saber também onde o jogo vai ser transmitido, qual deve ser o time base do Fortaleza para enfrentar o Coelho. Tem que ficar de olho nesse Coelho aí, tá? Depois da vinheta, vou falar tudo sobre esse jogo decisivo, talvez um dos jogos mais importantes do ano, se não o mais importante. Bom, tratando de contexto, eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: pela primeira vez a torcida do Fortaleza está meio que, entre aspas, né, liberada para curtir esse jogo, né, de competições internacionais sem tanto peso na consciência. Acho que desde o jogo contra o Independiente, na nossa primeira Sul-Americana, que era o único mata-mata contra a equipe argentina, que a gente não passava por uma situação tão tranquila, né? O Fortaleza ele está na primeira página da Série A, tem aí uma porção de pontos de distância da zona de rebaixamento. Estamos fazendo um campeonato brasileiro bem seguro, né? Basicamente as 5 vitórias aí de consolidar a permanência na Série A, e isso nos deixa com muita tranquilidade, né? Era um cenário que a gente não teve, por exemplo, ano passado, que enquanto íamos bem na Libertadores, avançando, passando de fase, chegando até as oitavas, a gente olhava para a Série A e via a realidade se esfacelando, né? O Fortaleza afundado na lanterna do campeonato, isso inclusive tirou gente do estádio, né? O Fortaleza, no jogo das oitavas contra o Estudiantes no Castelão, colocou 38 mil pessoas. A torcida do Fortaleza estava com a cabeça pesada, pensando, preocupado com o rebaixamento na Série A. Esse ano, a gente vive uma situação bem mais tranquila. Acho que isso permite com que a gente usufrua, né, desfrute melhor desse momento sem tanto peso na consciência. Esse é o primeiro ponto que eu tenho a destacar. E por conta disso, inclusive, acho que no jogo de volta no Castelão a gente deve ter o estádio lotado, né? Mesmo com o horário ruim, as perspectivas de público, na minha opinião, elas são altíssimas, né? E um jogo de um peso histórico muito grande, né? Se você for parar para pensar, o Fortaleza ele está a 5 jogos, né, do maior título do futebol cearense, e para colocar em discussão, inclusive, se não seria o maior título do futebol nordestino. Tá? Esse debate ele ainda é muito prematuro, tá? Mas eu acho que a gente já pode começar a esboçá-lo, para quem sabe, né, caso a gente conquiste esse título, a gente pensar nesse debate futuramente. Mas, por enquanto, é sem sombra de dúvidas aí um dos 3 principais títulos que essa região já teve, e em termos de estado, assim, não tem o que comparar. Ganhar essa Copa Sul-Americana seria algo gigantesco. E está muito perto, né? Está muito perto. Você olha para o lado e só vê outros 7 times. É óbvio que são times de muita força, né? Você tem Botafogo já foi campeão da Conmebol, a LDU já ganhou Sul-Americana e Libertadores, o São Paulo é tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial, o Defensa e Justiça tem uma Copa Sul-Americana e uma Recopa, né? O Corinthians é campeão da Libertadores e campeão mundial, o Estudiantes de La Plata é tetracampeão da Copa Libertadores da América, né? Só Fortaleza e América Mineiro nunca venceram uma competição internacional. Por isso, até, eu acho que, além da fase, né, do América Mineiro, num contexto bem pesado aí na Série a gente deu uma certa sorte, né, digamos assim, no chaveamento. Tá? Acho que pegar o América Mineiro era a melhor das opções que estavam postas. Isso não significa, de modo algum, tá, de modo algum, que o jogo vai ser fácil, de jeito nenhum. Mas nos coloca, né, num caminho acessível para chegar até as semifinais ali, para, de repente, enfrentar o vencedor de Corinthians e Estudiantes. O Corinthians que venceu o jogo de ida por 1-0 lá em São Paulo. Então, assim,
tem uma possibilidade concreta, né? Se você for pensar praticamente e pragmaticamente, o Fortaleza está a 5 jogos do título da Sul-Americana. Isso inevitavelmente nos mobiliza, né? E todo esse contexto que eu citei anteriormente de Série A, da sequência de bons resultados, né? A gente vem da classificação do Libertad, vitória contra o Santos e vitória fora de casa contra o Inter. Isso dá uma aliviada, né? Para a gente curtir e viver esse projeto da Sul-Americana como ele deve ser vivido. É uma possibilidade concreta de um título enorme, né? O maior que nós já tivemos, né? E a gente pode encarar isso com a leveza. Leveza, inclusive, de não ser o grande favorito da competição. Você pode até listar o Fortaleza como um dos favoritos, mas ele não é o principal favorito diante de tantas camisas com tradição em competições internacionais. Vale destacar que o Fortaleza está fazendo apenas a sua 4ª participação em competições internacionais. A gente tem 2 Libertadores e 2 Copas Sul-Americanas. Isso é muito pouco, né? Tem equipes aí que têm 30 participações. Então, e títulos, né? Como eu demonstrei anteriormente. Então, vivemos esse momento leve e isso pode nos permitir finalmente priorizar a Copa Sul-Americana. Por isso que eu acredito que a gente deve ir com força máxima para esse jogo, e se tiver que segurar alguém, é para o jogo do Coritiba, no final de semana, que antecede o jogo de volta à Sul-Americana. Então, acredito que a gente vá com o João Ricardo no gol, aquela linha de defesa com Tinga, Brits, Tite e Pacheco, a dupla de volantes consolidada, Caio Alexandre e Zé Wellison, o Pochettino dando uma sustentação no meio campo, e aí a gente pode ver como roda essa peça de ataque. Você pode colocar Marinho, Guilherme, Galhardo, você pode colocar Marinho, recua o Galhardo, coloca o Lucero como 9 de referência e joga o Pochettino para o lado esquerdo, você pode tirar o Marinho e colocar o Pikachu, se você quiser ter mais sustentação no meio, ao invés de velocidade, tudo isso é possível, tá? Hoje a gente tem poucos desfalques, né, no elenco, tem 2 casos cirúrgicos, né, do Pedro Rocha e do Hércules, tiveram rompimento nos ligamentos do joelho, e você tem 2 casos de jogadores com lesões um pouco mais leve e que já estão próximos de voltar, como é o caso do Caleb e do Machuca. Então são grandes possibilidades, tem que aproveitar o momento, né? O América Mineiro vai muito mal na Série A, mas é um time muito forte nas Copas, né? Vem, mesmo com o time reserva, chegou nas quartas da Sul-Americana, eliminando o Red Bull Bragantino, eliminando o Colo-Colo, então é uma equipe que tem que chamar muita atenção. Na Copa do Brasil vendeu muito caro, né? A eliminação para o Corinthians, então todo cuidado é pouco com o Coelho, tá? Se você quiser acompanhar esse jogo, ele tem transmissão exclusiva do Paramount Plus, tá? Transmissão exclusiva do Paramount Plus, ok? Que a gente consiga um bom resultado lá em Minas Gerais, para a gente voltar com toda a confiança para o jogo de volta e lotar o Castelão como esse jogo merece, ok? Um abraço para vocês. Bota aí nos comentários o que você está achando desse confronto, tá otimista, tá pessimista. Se quiser meter um palpite aí para o jogo, pode arrochar o nó, ok? Gostou? Deixa o like, tá bom? Se não for inscrito no GT ainda, inscreva-se, porque todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live para vocês. Um abraço, saudações tricolores, meus amigos, e até mais.